Continuando aqui, pessoal, nós dissemos no vídeo anterior, não deixe de assistir o vídeo anterior, não pula não, tá? Porque senão você não vai entender, tá bom? E nem para na metade também, certo? Se você não assistiu o vídeo anterior, tem um vídeo antes desse, você assista lá, ok? Então tá, nós vimos aqui que para que o verbo to be fique no modo negativo, nós acrescentamos um not, certo? Agora, para que ele fique no modo interrogativo, ou seja, para que ele seja uma pergunta, olha só aqui, ó, tá? Para a gente fazer uma pergunta usando o verbo to be, então o que a gente faz? É só nós colocarmos o verbo to be antes do sujeito, certo? Essa frase, e o ponto de interrogação no final, é claro, tá? Essa frase aqui, ó, se ela não tivesse o ponto de interrogação e se ela não fosse interrogativa, se ela não fosse uma pergunta, se fosse uma afirmação, por exemplo, como que ela ficaria? Esse Armando do is deveria ficar antes do is. Ficaria assim, ó, Armando is the smartest class. Ou seja, Armando é o mais esperto da turma. Seria uma afirmação. Mas como é uma pergunta, ou seja, eu estou perguntando, o Armando é o mais esperto da turma? Eu estou perguntando, certo? Então aí o que eu faço? Eu coloco o verbo to be no começo, antes do sujeito. Tá? O que é o sujeito? O sujeito é aquele nome é aquele que pratica a ação, ou seja, é aquele que pratica o verbo, vamos usar esse termo, né? Então quem que é o mais esperto da classe? O Armando, né? Então a gente coloca primeiro o verbo to be, depois o sujeito. Aí depois continua normal a frase. The smartest in the class. E o ponto de interrogação no final. Certo? Então é só isso. Muda, inverte, ou seja, coloca o verbo to be antes do sujeito. E depois continua normal a frase. E coloca o ponto de interrogação no final. Ok? Se fosse traduzir ao pé da letra, ficaria assim, ó. É Armando o mais inteligente da turma? Ou mais esperto da turma? Mas quando a gente traduz português, a gente adapta a nossa maneira de falar. A gente não precisa traduzir ao pé da letra. A gente adapta a nossa forma de falar. Então, Armando é o mais esperto da turma. Ok? Olha outro exemplo aqui. Ó. Are we the next to get the vaccine? Ou seja, somos os próximos a receber a vacina? É uma pergunta. Então, ó, seria assim, ó, se fosse uma afirmação, colocaria we are. We primeiro, are depois. The next to get the vaccine. E não teria o ponto de interrogação no final. Mas como é uma pergunta, tem um ponto de interrogação no final. Além do ponto de interrogação no final, nós invertemos. Colocamos primeiro o verbo to be e depois o sujeito. Ok? É a mesma coisa nesse exemplo. Ó. Am I in line? Estou na fila? Am quer dizer o quê? Sou ou estou. Tá? Por que ele está no começo, está antes do I, em vez de estar depois, como seria o normal? Porque é uma pergunta. Certo? Tá? Então, numa pergunta, o verbo to be vai para o começo. Vai antes do sujeito. Ok? Então, vamos lá. Vamos dar uma passadinha nas atividades. Qual das opções abaixo contém corretamente a forma negativa da frase... Opa! Ó. Qual das frases abaixo contém... Estou passando o mouse e você olha onde eu estou passando o mouse, tá? Qual das frases abaixo contém corretamente a forma negativa da frase Jack and Michael are at home? Ou seja, Jack e Michael estão em casa. Tá? Então essa frase aqui está no afirmativo. O que você vai fazer? Você vai marcar aqui a opção... Deixa eu descer um pouquinho aqui. A opção que tem a forma negativa correta dessa frase aqui. Lembra que eu falei agora, como que faz para colocar o verbo to be no modo negativo? É só colocar o not depois do verbo to be. O not depois do am, ou depois do is, ou depois do are. Depende do verbo to be que está sendo aplicado ali. Olha só as opções. Ó. Jack and Michael not at home. Tá certo? Jack and Michael are not at home. Jack and Michael is not at home. Ou Jack and Michael not are at home. Então você tem que ver, né, de acordo com a regrinha que eu já expliquei. Também está escrito aí
qual dessas 4 aqui seria a forma negativa dessa frase aqui. Dessa frase aqui, ó, Jack are not home. Jack and Michael are at home. Ou seja, essa frase está no afirmativo, essa aqui na questão. E aqui tem 4 frases negativas, uma delas se corresponde a essa frase aqui no modo negativo. Certo? Second question. Selecione a frase que se encontra corretamente transcrita no modo interrogativo. Lembra da regrinha? Modo interrogativo. Primeiro o verbo to be, depois o sujeito e o ponto de interrogação no final. Ok? Então qual dessas 4 aqui segue essa ordem, essa regra certinha? Primeiro o verbo to be, depois o primeiro verbo to be, ou seja, o am, o is ou o are. E depois o sujeito e o ponto de interrogação lá no final. Ok? Vou dar uma pausa aqui e continuar no próximo, tá?